Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui, vou fazer um vídeo de reflexão sobre os propósitos e as dificuldades que a gente tem de acalmar a nossa mente, né? Todos os dias a gente tenta de algum jeito lutar pela nossa sobrevivência. E o que acontece é que na maioria das vezes a nossa mente recebe insuflações, vamos chamar assim, né? Estímulos de todos os lados em função das coisas que nós precisamos fazer ou achamos que precisamos fazer e de coisas que que a gente acredita ser necessário para fugir de alguma coisa essencial, existencial que a gente traz, né? Talvez às vezes algum trauma que nós trazemos da infância e tal. E a gente sempre fica meio que condicionado por uma matriz, uma coisa de tentar sempre fugir da pobreza ou então sobreviver nesse mundo terrível, né? De disputa interminável, né? E eu queria trazer aqui uma reflexão sobre a necessidade que a gente tem de acalmar a nossa mente. É tão mecânico e tão automático, todos os dias nós sofremos influências de pessoas no nosso entorno e também de espíritos, na maioria das vezes, né, que insuflam em nós pensamentos, energias, a fim de que a gente, obviamente, comece a cumprir o nosso karma, quando existe, né, o karma pessoal, e quando, obviamente, a gente não está completamente satisfeito ou realizado, né, porque a gente ainda não descobriu qual que é o nosso verdadeiro sentido de vida, vamos dizer assim. E o fato é que nesse mundo de disputa desenfreada, é como se nós estivéssemos numa luta interminável, né? Isso cada vez mais tem gerado ansiedade nas pessoas. E, de certa maneira, nós podemos abrir aí duas vertentes para refletir sobre, né? A primeira delas uma reflexão que fala de como nós fomos educados, né? E a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Antigamente se dizia que quando você quer educar um adulto, né, educar uma criança para que ela vire um adulto normal, vamos dizer assim, você não educa pelas palavras, você educa pelas atitudes, né? E se isso realmente for verdade, as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com seus tutores, e esses tutores foram muito trabalhadores durante a sua vida, naturalmente eles conseguiram transferir para suas proles ou para esses, né, para os seus tutorados, vamos dizer assim, esse exemplo de que é preciso trabalhar para se conseguir as coisas na vida e tal, e tal, e tal. E aí é lógico que tem uma questão aí de valor, né? Então, por exemplo, se o valor da família é obviamente um desenvolvimento econômico, monetário, e se esse tutor ele acredita que boa parte da felicidade envolve o desenvolvimento econômico daquela família, obviamente parece que tudo gira em torno disso. Então, por exemplo, eu como sempre fui um renegado nesse sentido e sempre trabalhei com artes desde cedo, né? Sempre houve na minha família uma necessidade de seguir um padrão. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui, a minha família, né, e as pessoas com quem eu convivia, que eram sempre mais velhas do que eu, tentaram descobrir alguma coisa na qual eu pudesse me encaixar e que com certeza me garantisse um futuro.
E aí, obviamente, eu segui minha vida e, como eu era muito jovem e não sabia direito o que eu poderia de repente escolher, e isso especificamente no meu caso, porque no caso do meu pai ou da minha mãe, eles eram muito pobres e eles não tinham escolha. Então eles trabalhavam nas suas profissões e eles conseguiram educar 4 filhos, crescer e educar 4 filhos, né? Com todas as limitações possíveis, né? Mas, enfim, nós tivemos, acho que bênçãos na nossa vida que nos permitiram que a gente chegasse à idade adulta sem nenhum escorregão muito grave, né? Mas o fato é que as pessoas do entorno sempre vinham com aquela pergunta do tipo, e aí, o que você vai ser quando crescer? Que é uma pergunta quase que tirana para uma criança que não sabe nem direito quem é. Dirá o que ela vai ser quando crescer, né? E na verdade isso nada mais é do que um sistema que vem lá de trás e que tenta de alguma maneira induzir essas mentes mais fracas, né? Ou pelo menos induzir essas crianças a tentar escolher um caminho, né? Mas eu na minha infância já percebia que a vida dos meus pais não era fácil e portanto eu não queria seguir a vida deles. E aí, em um dado momento da minha vida, já com 12, 13 anos de idade, né, já tinha carteira de trabalho nessa época, e aí então eu fui seguir o caminho de um vizinho próximo que começou a me levar para trabalhar como eletricista. E eu achei que, enfim, eram 2 cenários. O cenário da minha casa, que era um cenário mais pobre, e tinha essa possibilidade de todas as vezes que eu ia trabalhar com esse vizinho, eu recebia um bom dinheiro e isso ajudava bastante a minha família, mesmo eu tendo uma idade muito reduzida. Então, de alguma maneira, né, nesses 2 cenários, entre a profissão que meu pai tinha e a profissão que me foi apresentada naquela época, que era eletricista, era uma coisa que fazia sentido para mim, porque era uma coisa bastante interessante. E eu não sei se foi por causa disso ou não, na minha idade mais juvenil e adulta, eu fui me interessando cada vez mais por tecnologia, né? A ponto de, por volta dos 20 anos, já trabalhar dando aula numa escola de informática. Mas o fato é que esse condicionante que os pais colocam para que você se desenvolva indo por um viés qualquer que vai te dar vamos dizer assim, vai resolver parte dos seus problemas, porque estar aqui encarnado envolve cuidar do corpo, quase que 90% do tempo que a gente tem disponível para cuidar do corpo, né? Ou seja, dormir, comer, trabalhar para continuar ganhando dinheiro, para poder continuar alimentando o corpo, para dar remédio para o corpo, enfim, tudo gira em torno do corpo. E aí, pouco se fala sobre a mente, né? Sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional. E aí, obviamente, isso em algum momento, para aquelas pessoas que de certa maneira já não se acomodam com essas coisas que vêm de herança de família, né? Quer dizer, gostam de questionar um pouco, começam a questionar por que as coisas são assim ou assado, acabam sendo sensíveis a outros assuntos e com isso acaba emergindo em algum momento um vazio, né? Um vazio da alma. Que é assim, se você está numa profissão na qual você foi educado para ser bem sucedido naquela área e você obviamente não se sente feliz naquilo, mesmo tendo formado, se graduado, não importa, obviamente isso vai gritar em algum momento e aí sim começam então as insatisfações pessoais, que é quando você começa a se sentir vazio. Isso é um ponto. No outro lado, e aí a nossa mente não para, né? A gente recebendo estímulos da vida, seja, por exemplo, você gosta de artes, mas você trabalha como um advogado, por exemplo, sei lá, qualquer outra profissão que não te deixa, por exemplo, aproximar das artes, ou vice-versa, não importa. O fato é que aquilo de algum jeito não te satisfaz plenamente. E aí essa coisa da sua alma, né? Essa coisa da sua alma, vamos dizer assim, se empoderar, se fortalecer,
isso não acontece, né? Então você vai ficando cada vez mais infeliz e aí parece que para justificar essa infelicidade toda, você começa a olhar no entorno e perceber que o seu chefe não é aquele que você gostaria, que a situação de trabalho não é aquela que você gostaria e por aí vai até o momento que você, das duas, uma. Ou vai parar um psiquiatra que vai te entupir de remédio, geralmente, ou você vai dar um basta para tudo isso e vai tentar dar uma virada na sua vida para seguir em outra direção. Existem pessoas que chegam a até se envolver em relacionamentos perfeitos e, enfim, aí chega um determinado momento a pessoa implode, né? Ela não aguenta mais e ela vai para ela precisa de dar vazão a essa energia reprimida durante tanto tempo. O problema é que a gente só fica sabendo disso quando a gente está mais maduro. E aí, quando você está mais maduro, você precisa resolver o que você vai fazer, porque uma coisa é inevitável, né? Esse corpo que consome tantos recursos e que, obviamente, também, por outro lado, nos permite tantas coisas, ele morre, né? Pelo menos o corpo apenas morre e aí a gente precisa dar um jeito, tomar uma decisão sobre o que nós vamos fazer com o tempo que nos resta, imaginando que a gente ainda tem algumas décadas de vida pela frente. E, enfim, e aí quando você está nessa meia-idade, você começa a refletir sobre, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tempo, já que eu vivi até aqui, estou infeliz, já tenho 2, 3 faculdades, ou uma faculdade, ou nenhuma faculdade, não importa, mas eu não estou feliz no que eu estou fazendo e eu preciso mudar a minha rota. Né? E aí, geralmente, se você tem filhos, ou um casamento, ou alguma coisa do tipo, isso vai ficar um pouco mais difícil, né? Parece que são outros impedimentos. E, obviamente, né, se você é uma pessoa que até essa idade ainda não descobriu emocionalmente quem você é, obviamente isso vai ficando cada vez mais um desafio, né, mais importante para a sua vida, no sentido de você ter que virar a mesa, vamos dizer assim. E aí algumas pessoas se acomodam tomando remédio, né? Ah, eu sou doente, minha vida é uma merda, não sei o que lá, eu ando muito nervoso, não sei o que, né? E acho melhor tomar um ansiolítico qualquer aí que é pra... Isso também, de certa maneira, ele repercute às vezes na maneira de um jovem, por exemplo, que vai para uma balada no final de semana se entupir de droga, de bebida, de qualquer coisa, né, para realmente tirar ele desse tempo presente. Por quê? Porque essa rotina desgraçada que ele vive não o agrada, né? Quando ele começa a perceber um monte de coisa que ele não concorda e não consegue mudar, aí ele acha, então, obviamente, que a melhor saída é dar uma entorpecida, né? Quando a gente estuda artes, a gente fala uma coisa que, assim, a diversão, ela só acontece quando você consegue tirar o cara do tempo cronológico, né? Ou seja, o que é esse tempo cronológico? Eu acordo de manhã, tenho tanto tempo para tomar café, tanto tempo para me preparar para ir para o trabalho, tanto tempo para ir para o trabalho, não sei o que lá, se você trabalha, obviamente, e depois eu tenho que voltar para casa, e depois eu vou tomar tanto tempo de trânsito, ou de ônibus, ou não se não importa, e venho para casa, e depois eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que voltar de novo à minha mesma rotina. Então, quando qualquer coisa acontece nesse período, né, que vai da hora que você acorda até a hora que você dorme, pelo menos, te tirou do tempo cronológico, né? E isso é a diversão. É por isso que quando a gente está assistindo uma série muito boa, um filme muito bom, a gente fica absorto naquilo, a gente se envolve naquilo, e aí a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo quem a gente é, das obrigações que a gente tem, e isso, obviamente, é tirar você do tempo cronológico. Então, quando você está, né, por algum motivo, você escapou disso, isso fica muito estimulante. Da mesma maneira, por exemplo, se você está voltando do trabalho e vê um acidente, isso é uma coisa que te tira do tempo cronológico, porque você fica assustado, é diferente, meu Deus, o ônibus parou, não sei o que lá e tal. E aí você se esquece de você naquele momento, porque a preocupação maior, imediata, né, também te chamou atenção, então isso te divertiu de algum jeito, ainda que o tema seja negativo, mas você
também passou por um momento de diversão. E aí o que acontece? Quando eu, de algum jeito, também entorpeço a minha mente para escapar desse tempo cronológico, eu estou me divertindo. Então, por isso que a gente confunde muito, né? Por exemplo, sair para o final de semana, usar, sei lá, uma balinha, usar um álcool, usar qualquer coisa, vai me tirar desse tempo cronológico. E aí eu geralmente associo isso com diversão, né? Mas aí o fato é que nesse momento a gente percebe que o indivíduo ele não está gostando da convivência dele mesmo, né? Ele não gosta da presença dele, de certa maneira, e é por isso que ele quer escapar dessa realidade, né? E basicamente esses barrão acontecem porque na maioria das vezes a gente não é educado emocionalmente para aprender quem a gente é e do que de fato a gente gosta, do que a gente não gosta e por aí vai. Não que isso seja uma tarefa fácil, é bem difícil você chegar nessas conclusões, mas de fato a gente está aqui para aprender e evoluir, e isso é necessário que aconteça. Isso é um ponto. Agora, se a gente partir para um outro viés, que é o viés da mediunidade, né? Quer dizer, a gente é um corpo, a gente tem um corpo energético, e esse corpo energético que cria uma aura em volta do nosso corpo, né? Que chega até... ela pode ser expansível e tal, mas em média ela vai de 15 centímetros a 1 metro em volta do nosso corpo, que é o corpo energético. E esse corpo energético ele está invadindo auras e dimensões, né? Ou seja, quando eu me aproximo a menos de 50 centímetros de uma pessoa, obviamente eu estou invadindo o espaço social dela, né? E a gente acha que é por causa da proximidade, né? Tipo, o cara tá com CC, não dá, né? Ou seja, a gente não gosta de chegar perto demais das pessoas. A gente gosta de manter uma distância de pessoas que a gente não conheça, né? Obviamente. Então, essa coisa dessa aura, né, que tem a ver com o nosso corpo energético, que está embutido dentro desse corpo físico, ele é um pouco mais dilatado, ele é um pouco maior. E aí, na maioria das vezes, esse mesmo corpo energético ele acaba invadindo outras dimensões, né, outras faixas vibratórias. E, obviamente, se você tem perseguidores, e diga-se de passagem, quase todo mundo tem algum tipo de perseguição, de outras consciências que estão em outras faixas vibratórias, obviamente, né, abrindo precedente para o contato com essas consciências, obviamente você vai ser afetado. E aí tem uma frase, né, no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que fala o seguinte, né, que é uma pergunta, acho que não vou lembrar o nome agora, mas é assim, influem os espíritos nas nossas vidas? Né? Aí o espírito responde, muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes são eles quem vos dirigem. Né? Então, ou seja, se eu, por exemplo, vou para um evento, para qualquer lugar onde eu esteja vibrando, seja, né? E como é que eu condiciono essas vibrações? Essas vibrações, nós somos uma bola de energia, esse corpo, a minha consciência, modula esse corpo energético pela maneira como eu absorvo ou reproduzo pensamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento ruim durante o dia, né, e dou trela para esse pensamento ruim, na maioria das vezes eu vou modular essa frequência do meu corpo energético e, obviamente, eu vou estar mais à mostra para outras realidades, mostrando aquela frequência que eu estou emitindo. Então é como se eu criasse um sinalizador. Só que o detalhe, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele não para um segundo. O tempo inteiro a gente está meio que tendo ideias, e essas tendo ideias podem ser insuflações de outras realidades, né, de outras dimensões para dentro do nosso cérebro, que está nos estimulando. Eu, especialmente por uma experiência própria, passei grande parte da minha vida sofrendo influências muito fortes, sem ter consciência de que esses pensamentos não eram meus.
porque naturalmente esses pensamentos, eles me chegavam o tempo inteiro e para mim aquilo era normalidade. Demorou mais muitos anos para eu começar a ter um esvaziamento desses pensamentos em função do controle mental que eu passei a ter a partir das minhas meditações. Então, quanto mais você medita para você tentar entender quem você é, como é que você funciona, como é que você responde emocionalmente para as situações do dia a dia, mais clareza de enxergar que esses pensamentos são meus, esses pensamentos não são meus. E o curioso é que no meu caso, Vitor, e aí isso só vale para mim, não vale para você, mas é uma coisa que você pode tentar fazer na sua vida, é o quê? É começar a tentar não dar corda para todos os pensamentos que te chegam. E começar a avaliar cada um desses pensamentos. Por exemplo, eu pensei uma coisa, não importa qual seja a coisa. Eu pensei sobre uma coisa, aí imediatamente, mas por que eu estou pensando isso? Porque na maioria das vezes você vai acabar chegando à conclusão de que sorrateiramente uma coisa que aleatoriamente não tem nada a ver vai acabar te levando para uma vibração ou para outra vibração. E aí, por exemplo, a coisa fica um pouco mais complicada, que, por exemplo, se você mora numa casa onde tem muitas pessoas e essas pessoas não estão preocupadas em nenhum momento com isso e apenas só estão preocupadas em, sei lá, ganhar dinheiro, por exemplo, você acaba entrando nessa egrégora de ganhar dinheiro. E aí tudo que você ouve, seja dos encarnados, né, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, falando sobre isso, né, não importa, sua irmã, seu primo, falando dentro de casa de dinheiro, como ganhar dinheiro, como fazer negócio, não sei o lá, obviamente você está nessa egrégora, ou seja, na egrégora dos encarnados. A questão é que se eles também são pessoas que não sabem muito bem para onde estão indo, e um deles que não se preocupa muito com a questão da reflexão, do pensamento e tal, se eles também receberem uma insuflação de fale isso, comente isso, e ele transferir esse conhecimento para você, esse pensamento para você, naturalmente o que vai acontecer é que você vai começar a pensar daquele jeito. É bem aquela historinha do filme do Matrix, entende? É como se tivesse uma Matrix que tomasse conta da sua vida. E aí, na maioria das vezes, você não consegue descolar, né? Você não consegue separar, sair dessa massa energética daquele ambiente que você vive. Então, por exemplo, se você vai num laboratório de física, todo mundo só fala de física. Se você vai numa escola de medicina, todo mundo só fala de medicina. Se você vai num grupo de skate, todo mundo só fala de skate. Ai, na manobra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enfim. Você acaba entrando na egrégora. A questão é que quando o nosso corpo está dilatado e a nossa energia está abarcando outras dimensões, você imagina, e aí a gente não sabe quais, imagina a quantidade de coisa que a gente vai captando, de informações que a gente vai captando de outros lugares, e isso vai insuflando na nossa cabeça. E aí você fala assim, meu Deus do céu, eu estou ficando louco. A questão, e aí a coisa fica muito louca, que é quando a tua alma, a tua identidade pessoal, física, energética, precisa se manifestar no mundo. E você não sabe simplesmente por onde começar. E aí quando você não sabe por onde começar, você não sabe nem sequer quem é você, a coisa vai ficando caótica. E aí ela fica gritando, precisamos fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso descobrir o que eu gosto, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso, gritando de um lado, e do outro lado vem um embate de um monte de energia pululando na tua cabeça, de ideias e de coisas que você poderia fazer e não sei o quê, e você não consegue se encontrar em nada. Por quê? Porque você obviamente está num conflito mental muito grande. Por quê? Porque você acha, como sempre viveu dessa maneira, você acaba acreditando que isso é normalidade, só que isso não é a normalidade. Né? Isso é um conflito mental energético
que fica acontecendo o tempo inteiro, que você obviamente não vai saber como solucionar, porque é muito louco, né? Essa semana eu estava lendo um livro sobre um novo credo, e sobre a Umbanda, né? Estava lendo sobre a Umbanda bastante, estudando bastante. E aí é uma coisa muito louca, porque quando você começa a conhecer um assunto novo, qualquer que seja o assunto novo que você vai conhecer, você começa a enxergar o outro lado daquele assunto. E aí quando você começa a entender o outro lado daquele assunto, um monte de crendice, de coisa que você trazia na sua cabeça cai por terra. E aí você começa a entender de uma maneira mais abrangente esse todo. O fato é que quando você vive uma coisa que você não sabe o que é o lado de cá, o que é o lado de lá, você acha que isso é a normalidade. Só que isso não é a normalidade, isso é sua realidade, mas não quer dizer que isso seja a realidade, vamos dizer assim, equilibrada, vamos chamar assim. Não quer dizer que isso seja... não quer dizer que a normalidade seja o que você vive. Então, voltando na tese do vídeo, nós temos o que, então, dessa reflexão, né? Voltando na tese dessa reflexão, nós temos duas questões que são importantes. Primeiro, é você saber quem você é, do que você gosta, onde você quer chegar, enfim. E isso você só vai conseguir como? Se você só vai conseguir com meditação. Porque não é o que te disseram, não é não sei o que lá, e aí você tem que ser um livre pensador, você tem que explorar todas as possibilidades de conhecimento possível. Por exemplo, se você tem alguma coisa que você não domina, ou não entende, ou não sei o que lá, você tem que pesquisar, né? E não é para você se sentir sufocado com mais uma coisa que você tem que fazer, não é isso. Mas você só vai sentir a necessidade real de pesquisar sobre uma coisa, de entender uma coisa, na medida que você for tranquilizando a sua mente. Quando você vai tranquilizando a sua mente, cada vez mais você vai sabendo quem você é, do que você gosta e do que de fato você precisaria ou gostaria de fazer em prol de você mesmo, né? Para você começar a se equilibrar um pouco. E aí, obviamente, talvez você não precise de bebida no final de semana, você não precisa de droga, você comece a gostar um pouco mais da tua realidade. Por exemplo, de repente você vai ter que dar um basta num monte de coisa que está errada na sua vida, sair da casa dos seus pais, cortar a relação com um monte de gente, com pai, com mãe, com vô, sair, enfim. Por quê? Porque de fato você para de viver um sistema criado para você e começa a viver a sua própria vida. E isso então começa a fazer mais sentido e te trazer mais felicidade, porque de alguma maneira você está expressando a tua realidade para o mundo, né? Ou seja, você está se colocando, você está aflorando como consciência nesse universo, né? Então cabe a nós ficarmos em constante reflexão sobre o que eu estou fazendo aqui agora, né? Por quê? Porque isso vai tentar trazer para você um pouco mais de consciência de quem você é e onde você está, né? Que é o princípio da física, né? A gente está ocupando em algum lugar. O que eu estou fazendo nesse lugar? Quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou? Né? Ou seja, e a gente só vai conseguir isso como? Tentando acalmar essa mente, tirando essas influências todas, né, que nos devoram, porque, por exemplo, a gente vive na era da informação, a gente nunca recebeu tanto estímulo de tanto lado ao mesmo tempo, né? Então você vai para uma rede social, hoje você tem que, você tem que, você tem que, você deve que, você, um monte de requisição de coisas, como se nós tivéssemos que ter 1000 horas por dia. De fato a gente só tem 24, na verdade 18, né? Porque a gente precisa dormir um pouco também. Então a gente precisa acalmar essa nossa mente, e eu ainda não descobri nenhum outro jeito que não seja através da meditação. Então, bater de novo nessa tecla
e fazer um convite para você, né? Arrumar um tempinho aí na sua vida para você meditar. Seja na cama antes de dormir, ou na cama assim que acorda, ou enfim, na hora do almoço em algum lugar, você se acalma, tenta acalmar a mente, né? Totalmente, para começar a olhar para dentro de você e tentar perceber quem é você e o que você está fazendo nesse mundo. E aí, obviamente, né, uma coisa que pode ajudar muito é, por exemplo, se você começa a analisar que você é uma pessoa que consome muita rede social por dia, muita televisão por dia, muito programa de não sei o que lá, por quê? Tudo isso que eu estou assistindo, olhando, observando o tempo inteiro são sementes que estão sendo plantadas dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, a gente vive criticando, o cara assiste da Atena, né, um exemplo. O cara assiste da Atena, como é que ele consegue, né? Então, porque ele vibra nessa faixa, né? Ele gosta dessas violências, ele está vibrando nisso, né? Provavelmente, porque, enfim, ele traz algum trauma de algum momento da vida dele e ele quer fazer justiça de algum jeito. E essa adrenalina da injustiça que ele sente, né, vendo crimes, vendo injustiças acontecendo, isso de alguma maneira cria uma droga para o corpo dele e ele fica dopado ali. Enfim, nada contra, é o momento da pessoa, cada pessoa está no momento. E isso é em tudo, isso é a pessoa que vai atrás da religiosidade dela, a pessoa que também fica, sei lá, eu quero meditar, agora eu vou viver na montanha. Não, não é isso. Né? Não é isso, não adianta você simplesmente morar na floresta. Não, você tem que procurar um meio termo. Porque o grande barato do rolê é você ficar aqui nessa nossa realidade, trabalhando, casado ou não casado, não importa, mas você tá na vida, né? Não adianta você se isolar do mundo e das coisas, mas você tem que sentir o equilíbrio. E aí é o grande valor da vitória da sua mente e da sua consciência é justamente encontrar o equilíbrio nisso tudo. Então, um ponto que eu posso sugerir para vocês é comece a analisar o tipo de conteúdo que vocês consomem todos os dias e quanto tempo por dia você consome disso. E aí, obviamente, você tentar começar a pesquisar, mas por que eu consumo isso? Por que eu assisto esse tipo de coisa? O que isso traz para mim? Desculpa. Isso serve para mim? Isso me faz bem realmente? Por exemplo, tem gente que vai assistir série que assistir 300 temporadas numa madrugada, né? Tipo, quer maratonar 5 temporadas, 6 temporadas numa madrugada. É um ópio isso, é um excesso, né? Tem gente que vai jogar videogame e fica 7 horas jogando videogame por dia. Surreal, né? Então, todos isso são mecanismos para a gente sair dessa realidade que nos desagrada. Só que isso não é a saída. Isso é só é como se eu tomasse um Rivotril. Eu tomo um Rivotril, tipo, não quero mexer naquelas coisas que são delicadas e que me incomodam, então vou jogar videogame, então vou beber mesmo, então vou, sei lá, me drogar mesmo, então vou dormir mesmo, né? Então, acho que é um raciocínio importante da gente começar a pensar todas essas influências que nos acometem, tanto aquelas influências de padrão que vem da nossa família, do nosso universo familiar, que é aquele que nos educou, que nos moldou naquilo que a gente é, e aquela outra que é quando a gente está completamente perdido, que a nossa energia se expande um pouco mais, né? Porque a gente não percebe, quando você relaxa, a tua energia dilata, esse corpo energético dilata um pouco mais, você começa a vazar aí, vamos dizer assim, em outras dimensões energéticas e aí, obviamente, você começa a ser insuflado por outras energias. Então, por exemplo, se você está com um pensamento de tristeza o tempo inteiro, é fatal que espíritos que queiram se aproveitar da tua energia se aproximem de você para te deixar mais triste ainda, porque eles vão conseguir a energia que eles precisam. Da mesma maneira, se você está num programa de violência, obviamente você vai exudar energia nesse momento assistindo esses programas, sentindo essa adrenalina correndo no fogo, no seu corpo, assim como um esporte de luta, por exemplo, assisto luta o tempo inteiro, como é bom ver um cara quebrando a cara do outro, né?
Então, todos esses mecanismos, né, acabam moldando essa química do nosso corpo, no nosso cérebro, e isso naturalmente vai mudar o nosso corpo energético e vai configurar a gente, né, modular, né, criar um tipo de onda, uma forma de onda que vai, vamos dizer assim, penetrar em outras esferas, né? Então, Josué, você está dizendo que eu não devo fazer nada disso? Não estou dizendo que não é isso. Acabei de dizer que o importante é o equilíbrio. Então, se você assiste uma cena de luta, né, dessas que tem tanto aí por aí no TikTok, e isso de certa maneira te deixa excitado demais, será que isso é bom? A questão é de você descobrir. Talvez você olhe para isso e não sinta nada, essa é uma bobagem. Né? E ok, aí tudo bem assistir. Mas se está te tirando do eixo, isso não está legal. É da mesma maneira aquele colega de trabalho que te irrita no trabalho. E aí você fala assim, não, mas eu vou falar, mas não, mas amanhã eu me vingo, ou não sei o que lá, não sei o que lá. Você tá noiado, entendeu? Você tá tão doente quanto o cara. E é engraçado, né? Porque tem uma frase que diz o seguinte, né? Que quando a gente reclama, a gente clama de novo. Né? E aí naturalmente a gente se aproxima daquela situação, porque fatalmente essa situação vai nos reparar, vai nos tentar nos trazer para o equilíbrio. Né? E aí, obviamente, essa situação vai perdurar mais tempo na sua vida. Então é por isso que a gente precisa começar a pensar sobre quem a gente é e onde a gente quer chegar de fato. Tá bom? Espero que essa reflexão, apesar de meio, né, entrecortada, ela possa te ajudar de algum jeito nisso. Tá bom? Então é isso. Meditem. Valeu, gente. Obrigado.